Graça e paz do Senhor Jesus estejam com você e toda a sua família. Mais um dia que o Senhor nos concede, o dia do Senhor. E vamos para mais um estudo da Palavra de Deus que estamos vendo sobre Juízes e Rute. O que vai ser maldição ou proteção? Se você tem acompanhado até aqui os estudos, creio que o Espírito Santo já tem falado ao seu coração de como Deus planejou a história da redenção, da nossa redenção, a redenção do mundo, de toda a sua criação. O governo de Deus sob pressão. Deus governava, Deus os conduziu até a terra prometida. Deus foi sempre fiel à aliança. E a pressão sofrida não foi porque Deus abandonou o povo ou deixou de cumprir as promessas da aliança. Israel, o povo de Deus, tinha ou era a possessão preciosa de Deus, o Eterno. Era a nação santa. Foram colocados em posição de servirem como vice-gerentes e sacerdotes na criação entre as nações, como agentes mediadores. Se tornou um povo numeroso. Sua fama se espalhava e recebera a herança prometida, a terra. Tiveram líderes especificamente treinados, Moisés, Josué. Eles tinham o sacerdócio para os servir. E Deus mesmo levantou esses homens. Eles tinham a palavra do Deus da aliança. Por que, então, o governo de Deus, que nós chamamos teocracia, ficou sob pressão? Eles tinham as estipulações feitas por Deus diante deles. Israel não obedeceu ao seu Senhor, ignoraram e rejeitaram a vontade expressa de Deus. O livro de Juízes retrata isso, registra isso, essa desobediência e rejeição à vontade de Deus. O problema nós podemos ver em Juízes, no capítulo 2, o versículo 20. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel
E ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado. Eles transgrediram a aliança de Deus. E a maioria das tribos não tinha removido inteiramente os cananeus que permaneceram. Eles deixaram que permanecessem nas suas vilas, nas áreas rurais, nos seus caminhos, nos seus enclaves, como lemos em Juízes, no capítulo 1, a partir do versículo 22, nós vemos que a casa de José atacou Betel e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. E os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. E o homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E a tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido. Todas as suas respectivas aldeias, os cananeus continuaram a viver naquela terra. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gézer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquisibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. E os filhos de Dan foram levados pelos amorreus a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus continuaram, conseguiram permanecer nas montanhas. E Deus repreende os israelitas por eles não obedecerem. As tribos fizeram acordos com os habitantes, descendentes, remanescentes ali daqueles povos, e o que Deus havia proibido. E, consequentemente, as tribos que deveriam se unir, cooperarem uma com as outras, não houve isso. A cooperação entre elas, entre as tribos, se tornou quase impossível. E, além de desobedecerem nesse ponto a ordem do Senhor, eles também não removeram os ídolos e altares desses povos. Quanto a vocês, disse Deus, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra, pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. Eles continuaram
deixaram os ídolos permanecerem ali. E aqui em Juízes 2, a gente pode, na história, nós podemos ver em Juízes 3:7, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 19, havia a deusa Astarote, que era considerada a deusa da fertilidade e a qual as mulheres eram atraídas para essa deusa. Foi conectada em muitas situações do povo de Israel com a adoração a Baal. Baal era uma divindade, uma deidade da fertilidade cananeia. E também era o grande Deus da tempestade, rei dos deuses, era considerado assim pelos cananeus. E de alguma forma ele era considerado superior a El, que era um Deus um tanto remoto, que era conhecido como poderoso, e a deusa Astarote e algumas outras deusas foram representadas por ídolos, imagens, ídolos nus, e frequentemente com características sexuais pronunciadas à vista, e havia práticas de orgias que eram associadas com a veneração a essas deusas e a Baal. E os israelitas não removeram os ídolos e altares desses povos, desses deuses e deusas. Israel continuou, sustentou práticas más e caminhos obstinados. Israel, dentre esses caminhos obstinados, práticas más, uma delas foi o casamento entre os filhos e filhas dessas nações com os filhos e filhas de Israel. Diz-nos aqui Juízes, capítulo 3, versículo 6, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Israel fez o que era mal perante aos olhos, diante dos olhos de Deus. Israel fez o que era mal. Antes, aqui na introdução ao primeiro juiz levantado por Deus, diz o seguinte: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Diz o autor de Juízes. Em vários momentos ocorre essa frase. Juízes, no capítulo 17, o versículo 6. Juízes 18:1. Juízes 19:1. Juízes 21:25. Esta frase ocorre várias vezes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo.
E lendo o livro de Juízes, vemos como Israel desobedeceu a Deus, ignorou os 10 mandamentos, se recusou a cumprir fielmente as ordens de Deus, aquele mandato tríplice, o espiritual, o social e o cultural, presentes no pacto da criação e redenção. Israel, povo rebelde ao Deus, ao seu Deus, o Deus da aliança. Essas práticas, essas desobediências, Israel, eles se tornaram rebeldes contra Deus. Eles é assim triste e ficamos a imaginar. Eles se recusaram repetidamente a manter o relacionamento, o seu relacionamento espiritual com Deus. Eles adotaram os ídolos, os altares das nações. E isso é uma coisa séria. É severa essa evidência deles, dessa rebeldia. Eles quebraram o mandato social, a ordem social. Eles casaram-se com os povos das nações. E houve consequências. Jefité, um juiz, ele fez um voto precipitado a respeito da sua filha ilegítima. Juízes, no capítulo 11, nós lemos sobre isso, sobre essa história. Juízes diz que Jefté, ele era um gileadita, era homem valente, e ele era filho de uma prostituta. E ele se tornou ali um líder, mas ele fez um voto de uma maneira inusitada e precipitada. E isso trouxe problemas para a sua filha ilegítima. Eles quebraram esse mandato social e o mandato espiritual, o relacionamento com Deus e, consequentemente, o relacionamento familiar. Ali na sociedade israelita. E também existe pouca evidência de que os israelitas tenham tentado cumprir o mandato cultural como um povo da aliança, povo obediente que servia a Deus. Eles não cumpriram isso, não cumpriram. E uma evidência disso nós podemos ver em Baraque. Baraque, parece que ele se recusou, ele não assumiu a liderança política, militar e judicial. Em vez disso, ele seguiu Débora, uma mãe em Israel, como nos diz o capítulo 5, o versículo 7 de Juízes, que a Débora, que junto com Baraque venceram a luta, mas Baraque,
ele não assumiu a sua liderança política e ele certamente irei com você, disse Débora a ele, porque ele disse: Débora, se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, não irei. Deus deu ordens para que eles fossem lutar no Monte Tabor. Escolheu 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E Deus disse que o comandante do exército inimigo iria se dirigir até eles. Ou seja, Deus daria a vitória, Deus estaria com eles. Mas Baraque falou: Débora, eu não vou. Se você não for, eu não vou. E Débora foi. Mas Débora disse que o comandante inimigo seria morto por uma mulher. Então você veja que o mandato cultural foi totalmente sem nenhuma questão deles cumprirem. Foi totalmente desobedecido pelo povo de Israel. E é uma consequência, porque desobedecendo o espiritual, vai haver consequências no social e no cultural. Desobedecendo o social, vai haver consequências no espiritual e cultural. Desobedecendo o cultural, vai haver consequências espiritual e social. E assim, desobedecendo a Deus, nada vai de acordo com aquilo que Deus determinou. E o comportamento também de Abimeleque, que assassinou todos os seus irmãos, que matou toda a descendência ali e se declara rei. Abimeleque era filho de Jerubaal. E ele matou, assassinou, ele quis ganhar uma posição de rei, uma posição real ali na terra. E todos os relatos de alguns juízes são tristes, especialmente Sansão. Os relatos do comportamento de Sansão têm uma mistura social, cultural e falam da confusão, desobediência a esse mandato, a essa ordem cultural de Deus, que eles teriam que ser um povo diferente, governado por Deus, seguindo a lei do Senhor, tendo um só Deus, o Eterno, o Criador, o Eu Sou. Eles deveriam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as forças, e amar ao próximo. Mas eles desobedeceram. E Israel recebeu inúmeras bênçãos que se tornaram disponíveis a eles por meio do serviço ao seu rei, o governador, o rei do universo, o rei universal. Deus, de fato, por meio da administração
contínua do pacto da criação e redenção. Deus provou ser o Senhor fiel. Deus não quebrou o pacto. Deus é o Senhor fiel, soberano e beneficente ao seu povo, e ele, Deus, era o governador da terra. O povo, no entanto, fez pouco caso das suas bênçãos e privilégios, e eles não viveram, serviram e adoraram. Não, eles não viveram, não serviram, nem adoraram a Deus como eles deveriam ser, uma propriedade particular, peculiar de Deus. Um reino, uma nação sacerdotal e santa. A infidelidade do povo fez com que o governo de Deus ficasse sob pressão. O que nos ensina tudo isso? A teocracia estava sendo questionada no período de juízes, dos juízes aqui. Será que o Senhor tinha falhado na sua proposta para com seu povo? Há uma pressão para que se mude a forma do governo, a forma de governar o povo. Cada um fazia o que achava certo. Fizeram uma verdadeira bagunça, uma verdadeira desordem. O povo de Deus estava rejeitando o governo do seu Deus. E o povo cria um problema com a sua rebeldia e quer resolvê-lo sem Deus. Quer resolver o problema sem Deus. E nós já estudamos e lemos o primeiro casal, Adão e Eva. Eles se rebelaram contra Deus, desobedeceram a Deus, ouviram a voz do inimigo, comeram o fruto que Deus falou para eles não comerem. Essa desobediência, essa rebeldia os fez afastar-se de Deus e viram que estavam nus, e eles próprios, Adão e Eva, quiseram resolver o seu problema fazendo roupas para si com folhas de figueira. Mas não adiantou. Não adiantou de nada, porque Deus teve que sacrificar um animal para fazer roupas para eles, roupas decentes, com peles de animal. Com pele de animal. É sempre assim. O ser humano se rebela contra Deus, desobedece a Deus, se afasta de Deus, vive conforme acha melhor, faz tudo conforme acha que é certo, sem dar ouvidos àquilo que Deus ordena em sua palavra. E aí sofrem as consequências e tentam resolver o problema sem Deus. É o que o povo de Israel fez e os seres humanos ainda continuam fazendo.
O povo de Deus deixou de cumprir os mandamentos da criação, rebelando-se contra o Deus da aliança, o Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que apareceu na sarça ardente e falou com Moisés. O povo de Deus, em todos os tempos. Estamos aqui lendo a história do povo de Israel em Juízes, mas em todos os tempos. Hoje, nós, como povo de Deus, devemos estar atentos às ordens de Deus, os relacionamentos espiritual, social, cultural. Eles não foram revogados. Estamos neste mundo para amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda força, e ao próximo como a nós mesmos, vivendo o amor de Cristo Jesus. Nós estaremos cumprindo as ordens de Deus. É o que Jesus nos ensina. Jesus nos faz voltar a Deus. Jesus nos mostrou o que é amar e como devemos proceder. Então devemos estar atentos. Nós temos que cumprir. Jesus diz que nós devemos crer em Deus, como diz a Escritura. Devemos tomar a cruz, segui-lo, acompanhá-lo em todo o tempo, abrir mão da nossa própria vida. Porque Jesus Cristo é o Senhor e a Ele devemos ir e obedecê-lo, porque Ele está conosco, Ele não nos deixa só. E Jesus Cristo é o Rei eterno. O povo de Deus tem que exibir a glória de Deus às nações, a todas as pessoas. Para isso, nós temos que permanecer fiel a Jesus Cristo, à sua palavra, assim como o povo de Israel. Eles tinham que permanecer fiéis aos termos da aliança. Desobedecer é sugerir que Deus é que não cumpre a sua parte expressa, e isso é uma impiedade terrível. Desobedecer e alegar, sugerir que Deus se afastou, que Deus não cumpre o que Ele prometeu no seu pacto, na sua aliança. Isso é impiedade tamanha. Por isso, no livro de Juízes, escrito aqui, registrado como palavra, na palavra de Deus, nos ensina e depois João, lá no Apocalipse também, ele vai dizer: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Deus é fiel. Deus não muda.
Deus, Ele cumpre as suas promessas e jamais Ele abandona os seus. E por amor e graça, Ele levantava os juízes. E por amor e graça, Ele enviou Jesus Cristo. Porque nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Em Cristo Jesus, tudo se converge para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo. Jesus Cristo é o Messias prometido. É o descendente da mulher. Jesus Cristo é o vitorioso. Ele é o Rei soberano. Quando lemos lá no Apocalipse, o cavaleiro que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele continua no governo. Jesus Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem o cetro e é a Ele que nós devemos obedecer. Não deixe para amanhã. Tome a decisão hoje. Não se rebele. Não coloque o governo de Deus sob pressão.